Lisca, primeiramente parabéns por mais um feito histórico pelo América. A primeira pergunta é do Emerson Romano e ele pergunta se é uma classificação de um time de guerreiros. Bom, boa noite para todos, né? A todos que estão ouvindo a entrevista, especial ao torcedor do América, né? E cumprimentar o torcedor do América pela festa linda que fez hoje lá na entrada do hotel, né? Nós ficamos muito felizes, né? E o nosso clube realmente tem um torcedor apaixonado. Eu vi muitas famílias ali, esposas, mulheres, meninas, crianças, senhores, de todos, né? De todos os níveis, de toda a idade, fizeram uma festa linda. Essa vitória também é de vocês, né? Porque o que vocês fizeram hoje, vocês mostraram a grandeza e o orgulho, né? De ser América. E isso a gente está colocando muito forte aqui no nosso grupo. Nós temos um prazer enorme aqui de estar trabalhando nesse clube. Uma vitória de um grupo muito organizado, né? Merecida. Acho que nós fomos muito bem hoje na partida. O primeiro tempo foi muito bom, de luxo da nossa equipe. Controlamos totalmente a equipe do Corinthians. Chegamos por todos os lados. O único senão foi a efetividade na hora das conclusões, né? Segundo tempo, sim, né? O Corinthians deu uma melhorada com as duas trocas, o Cantillo e o Gabriel, né? Entraram, o Everaldo aberto aqui começou a nos incomodar. O pênalti, né, duvidoso, mas tem o VAR. Eu não gosto do VAR, sempre falei, não gosto. Acho que fica muito cômodo. O Wagner não deu o pênalti, bem convicto, ele estava em cima do lance. Depois ele argumentou que a coxa do Anderson bateu no pé do Davó. É muito mais o pé do Davó que bateu na coxa do Anderson, né? Mas o time manteve o equilíbrio, não se desesperou, o jogo estava 1-1, manteve a organização, fizemos as trocas necessárias, fizemos um gol também num pênalti, né? Pitol de costa, ali a bola bateu no braço dele, o Wagner também optou por dar, e aí não foi o VAR, aí foi o juiz de campo mesmo, que eu acho que é o mais correto. E eu acho que é uma vitória de todo o clube, né? Não é só de um grupo de guerreiros, é uma vitória do nós, né? Em detrimento ao eu, de um trabalho muito sério, né? De um presidente muito dedicado, muito experiente, de uma diretoria que apoia, né? Da gerência executiva que está no nosso dia, do Rafael que está junto com o Paulo lá, resolvendo nossos problemas e sempre dando força, dos jogadores que jogaram, dos que estavam no banco, os que treinaram hoje pela manhã, o grupo dos não relacionados. É uma vitória bem importante, mas é mais uma etapa que nós passamos. Agora nós estamos entre os 8, e a gente não quer parar por aqui, não. A gente ambiciona, né, agora buscar a vaga entre os 4, com muito respeito, respeitando todos os adversários. Algumas vezes tem alguns adversários que não respeitam, né? Mas a gente respeita todo mundo. E espero que agora as pessoas falem que o Corinthians não jogou sozinho, né? Porque eu vi do jogo de quarta-feira, o Corinthians não jogou nada, o Corinthians não chutou e não falaram uma linha do América. Então eu peço para a imprensa do Brasil inteiro ver que do outro lado tem um time muito organizado que mereceu a vitória e que não deixou o Corinthians jogar em nenhum dos dois jogos. E foi superior nas duas partidas. Hoje bem superior a nível coletivo, a nível de organização, a nível físico também, né? Valeu a pena também a gente ter dado uma preservada apesar da derrota, né? E eu fiquei muito chateado com aquela derrota, porque é uma situação difícil para o treinador tomar uma decisão de trocar todo o time, colocar o time alternativo, e a gente foi a segunda vez que a gente não conseguiu sucesso. Eu já passei por isso no último clube que eu estava e foi um revés que mudou praticamente toda a minha história dentro do Ceará, né? Mas a gente sabia que era importante a gente estar um pouco descansado hoje, então você abre mão aqui, pega ali, né? E agora é descansar bem hoje. Sábado nós já temos um jogo importantíssimo, né? Decisivo também, de 6 pontos contra a Ponte Preta na Série B. Esse início de segundo turno é bem apertado pra gente. A gente tem a Ponte, depois a gente sai para pegar o Cuiabá, o Operário, volta com o Juventude. Nós temos 3 confrontos diretos aí nesses 4 primeiros jogos. Então é parabenizar todo o clube, já se preparar, dormir bem hoje, já estão se alimentando ali, recuperar bem, para sábado a gente encarar um grande adversário, né, que é a Ponte. Já jogamos algumas vezes esse ano, tem jogadores bem qualificados ali, como o Bruno, Camilo, né, o Marcelo chegando agora, viraram o último jogo, né, estavam perdendo, viraram o jogo. Tem vários jogadores ali que eu gosto muito, o Apodi, né, o Rayan voltou agora, o zagueiro, que dá uma segurança também para a defesa, foi meu jogador lá no Paraná, o Lazzaroni. Então é um jogo muito difícil, e a comemoração foi aqui no vestiário e ela já sai no ralo no nosso banho ali, porque se dormirmos, né, e se não nos mobilizarmos, nós vamos ter dificuldade na Série B, que está muito parelha, está muito competitiva, e tem alguns times aí almejando o acesso, vários times crescendo na competição, como o CSA, Sampaio, né?
o próprio Paraná, que eu acho que o Kumikali aí vai dar uma recuperada grande, porque é um treinador de muito capacitado também. Então é uma competição bem difícil. E acho que mereceu, passou o time que mereceu, passou o time que estava mais organizado. Uma pergunta agora da Giovana Oliveira, da Rádio Confidência. Ela fala que é um feito inédito para o América, pela primeira vez em 8 anos nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro tempo, principalmente, deu para notar uma solidez do sistema defensivo, boas marcações, um trabalho impecável dos defensores, o sistema tático bem definido, mesmo após o pênalti do Corinthians. E ela também pede para você analisar tanto o desempenho defensivo quanto o ofensivo e as opções. Como que é o nome dela, desculpa? Giovana Oliveira. Giovana, nome da minha filha. Beijão para minhas filhas, Antônia, Giovana e Dani. Bom demais ganhar, né? Mesmo estando longe de vocês, né? Giovana, acho que tu fez uma análise bem legal, né? O time foi muito competente taticamente, né? Eu queria cumprimentar toda a minha comissão técnica também, né? O Maico, o Cauã, o Márcio, principalmente o pessoal que mexe mais com a parte técnico-tática. A gente se debruçou muito no time do Corinthians, né? Estudamos muito. Hoje pela manhã nós assistimos o jogo novamente com toda a equipe titular, analisando cada detalhe, cada mudança. Mudamos um pouco a marcação em relação ao primeiro jogo. Primeiro jogo se atravessamos muito, tomamos algumas bolas entre linhas no primeiro tempo, que hoje não entrou mesmo. Posicionamento muito interessante do Gil, né? do Zé e do Juninho, Ademir e Azevedo pressionando os zagueiros. As pessoas falam, né? As pessoas elas costumam não valorizar, né? As pessoas falaram que foi um erro do Cássio no primeiro jogo. Não foi um erro do Cássio. Essa é uma jogada que o América tem de indução à bola quebrada no lateral, a rodagem da linha de 3, uma pressão 3-3, e nós já direcionamos a bola e pegamos o time adversário desencaixado, como foi o primeiro gol, né? Mas as pessoas não querem ver, né? As pessoas só querem ver erros, né? E erros e defeitos, e principalmente só analisar o Corinthians, né? Mas do outro lado tem uma equipe muito competente que mostrou para o Brasil inteiro um grande trabalho, né, e uma grande concentração, uma grande valorização, um grande respeito ao adversário, a toda a staff do adversário, ao clube, ao presidente André Sanches, né, um amigo que eu fiz, ele teve há 2 meses atrás o nosso treino, nós treinamos no CT da base do Corinthians, ele foi lá me visitar, conversamos bastante, né, quase meia hora. É um cara que eu gosto muito, respeito muito, porque é meio parecido, não tem muito papo na língua, fala o que pensa. Então eu queria assim, mandar um abraço para ele. Não pude falar com ele depois do jogo ali, mas ele mandou um abraço pelo Márcio. Então um grande abraço, presidente Andrés também, e para todos os jogadores do Corinthians, Ramiro, Luan, são amigos, né? São os caras que a gente respeita muito. Fagner, apesar de os caras estar um pouquinho, né, hoje, um pouquinho, vamos dizer assim, mordidos, né? Mas a gente tem o máximo respeito e queria cumprimentar a todos e parabenizar todo o time do Corinthians por 2 jogos assim, jogados na bola, na excelência do futebol. E agora é vida que segue, né? Tanto para nós como para eles. Pergunta do Rafael Arruda do Super Esportes. Ele fala que o América dominou no primeiro tempo e ele pergunta se, na sua opinião, se as oportunidades tivessem sido aproveitadas, poderiam ter sido 2 vitórias. É verdade. Rafael, acho que todo mundo viu isso, né? O Brasil inteiro viu a superioridade do time do América em todos os aspectos, né? Técnico, tático, físico, mental. O primeiro tempo realmente foi de luxo nosso. As nossas movimentações, as nossas trocas na beirada, né? Chegamos por todos os lados, não permitimos quase que nada para o Corinthians, né? Tanto que o Wagner teve que mexer, né, no intervalo, principalmente no coração do time ali, né, nos 2 volantes. E realmente faltou um pouquinho de efetividade, a gente transformar essa superioridade em gols, né? E é uma coisa que a gente está trabalhando, já melhoramos muito, né? Nos últimos 10 jogos aí que a gente vem fazendo. No primeiro momento a gente estava com um ataque bem ineficiente, mas conseguimos melhorar isso, né, na Série B e agora na Copa do Brasil. É uma competição diferente, é um regulamento diferente, você joga também de acordo, né, com a necessidade, né? E ganhamos lá, empatamos aqui, mas acho que concordo com o Rafael, pelo primeiro tempo a gente merecia ter ganhado as 2 partidas. Pergunta do Léo Gomide, da Band, da Rádio 98. Nos 2 jogos contra o Corinthians apostou em meio campo mais físico, com 3 volantes de origem, Xavier, Ederson e Ramiro. E hoje a ideia de entrar o Giovani e o Vitão foi para ter mais força física nesse duelo contra os meio-campistas do Corinthians? Não, o Giovani mais pelo cumprimento tático, né? No primeiro jogo o Alê fez uma função um pouco diferente, né? Ele pressionou mais o Xavier, a gente abriu um pouco, hoje a gente abriu mais a linha de 3, tiramos o Zé um pouco de trás ali da nossa linha de 4, que nós detectamos olhando o jogo junto com a comissão técnica, né? Não nos atravessamos muito no meio, pressionamos com os extremas, né? Eles estavam sempre por dentro quando a gente recuperava a bola, usamos os fundos também, os corredores, o Diego jogou muito bem, o João também.
Então descemos um pouco o nosso 9 também, né, em relação ao primeiro jogo. O Vitão muito bem taticamente na primeira parte. O Vitão jogou pelo treino de segunda-feira, sabe? Porque o Léo não pôde jogar porque está com desconforto na coxa, né? E inclusive estava no banco, na raça, na necessidade. A gente até poderia tentar utilizar ele, mas eu não tenho só esse jogo, eu tenho um ano ainda, né? E tenho ambições na Série B. E o Rodolfo vem voltando de lesão, jogou quase que todo o jogo lá em Florianópolis, ele e o Alê, né, para nos ajudar com aquele time alternativo, para a gente ter um pouquinho mais de consistência. Então já era a ideia, o planejamento já era casado, tanto o jogo do Avaí como esse. E o Giovani é um jogador de muita força também, muita consistência. A gente conversou muito com ele sobre a função e ele cumpriu muito bem, né? Então a ideia, o Vitão, porque a gente acredita muito nele, é um jogador de muita entrega, né? Um jogador que não sente jogos decisivos, gosta desse tipo de jogo também, e muito pelo trabalho tático que ele fez também sem a bola, né? Que foi um cara que pegou o Xavier e deu sustentação para a gente ter superioridade no meio o tempo todo e não se precisar se atravessar no primeiro volante deles, né? Então acho que por isso, né? E o Gil, porque o Alê vem retornando, ainda carece um pouco mais de ritmo, e a ideia era revezar os dois no jogo, mas o Gil estava tão bem na partida que eu tirei ele já mais com 15, 20 minutos, até um pouco mais, né? Ele já estava sentindo um pouco, o Azevedo também, né? E a gente fez as trocas assim que a gente já está mais acostumado. Só não botamos o Neto porque já estávamos com a vantagem, né? E o Everaldo estava aberto aqui, dobrando com o Piton, e a gente botou o Dani bem aberto no Everaldo e o Diego por dentro, e aí terminamos com aquela jogada, né? Que estava nos incomodando um pouco. Sobrou para eles as bolas longas, né, para o Gil, para tentar uma casquinha. O Messias começou a controlar e aí foi isso que eles fizeram, né? Começaram a alongar a bola, tentar uma segunda bola, e a gente controlou bem, com muita dedicação dos nossos jogadores. Uma pergunta que foi feita por praticamente todos os jornalistas, eles queriam que você explicasse o que significou a afirmação, o sinal de quarta vez, se foi uma espécie de desabafo, o que foi? Não, a quarta vez foi porque nos últimos 4 encontros com o Corinthians eu ganhei 2 com o Ceará, 1 com o América, e esse foi um empate com sabor de vitória, né? É para as pessoas daqui a pouco se atentarem, né? Porque não elas ficam falando só que o cara é doido, e acabam não vendo o trabalho que a gente faz, né? Então a gente já vai tendo um sucesso bem legal, né? Em relação, quando eu tive no Ceará também, né? Em relação a times grandes, quando a gente tem esse confronto. Mas foi só isso, né? A gente valorizar bem o trabalho que a gente vem fazendo, e sempre que a gente consegue ganhar de um gigante do futebol brasileiro, a gente fica muito feliz. E quando você consegue ganhar 4 vezes seguidas, você quadriplica essa felicidade. Outra pergunta da Giovana Oliveira, da Rádio Confidência. Nesse momento a torcida não pôde estar presente no estádio, mas deu o apoio da maneira que foi possível desde a saída do hotel. Qual que é o recado que você deixa para a torcida que, mesmo distante nesse ano difícil, vive um dos melhores anos da história do América? A gente já falei no início, né? Agradecer a torcida pela postura deles lá no hotel, pela vibração, pela paixão que eles mostraram, né? Para mim, eles estavam todos ali, eu estava indo para a preleção, fui obrigado a sair ali fora, né? Vieram todos falar comigo, eram mais de 100, quase 100 pessoas, né? Uma festa linda mesmo, linda, né? Com muito coração, com muita paixão, né? E isso contagiou a mim, né? E automaticamente contagiou os jogadores também, né? Então é agradecer, né? Valorizar bem o torcedor do América. Sempre foi um sonho meu trabalhar no América, né? Um clube de ponta, né? Um clube que te dá condições de bater com os grandes, né? Um clube médio grande, na minha concepção, que tem tudo para se tornar um grande. Um grande, também um gigante do futebol brasileiro, como já foi em décadas passadas, né? Depois houve alguns casos, como o advento do Mineirão, o surgimento do Cruzeiro, aquele time dos anos 60, 70 do Cruzeiro. O América perdeu uma sede aqui no centro, teve que se afastar, perdeu um pouco de torcedores, mas está fazendo um trabalho pé no chão, tem um projeto bem legal, bem audacioso do Planeta América, né? Que é a ampliação e melhoria do CT, que eu acho fundamental. Né? Investimento em recursos humanos também, profissionais, que eu encontrei aqui no América profissionais de muita competência, né? Sempre falo isso, o Cauã, o Maicon, o Gerson, o Silvio, o Marcão, todos da casa, né? Eu e o Márcio, né? Sozinhos, e fomos muito bem acolhidos aqui. A diretoria, o presidente Salum, que me oportunizou junto com o Paulo essa oportunidade. Te confesso que eu também, né, dei uma forçadinha, né, dei uma ligadinha pro Salum, né, para ver se ele me trazia, porque já tínhamos falado outra vez, mas eu falei para ele, não, no meio, na confusão não vai dar, Salum, eu quero desde o início, porque o América eu acho que vai dar um casamento legal, né, Lisca e América, e sabe que eu comecei lá na Série B, lá em 2000
14 no Náutico, o Náutico cheio de dificuldade, sem dinheiro, sem time, depois Sampaio, depois Ceará na zona de rebaixamento, com 98% de chance, e sempre querendo trabalhar num time que me desse condições de brigar na parte de cima da tabela, né? E eu sabia que o América ia me dar essa condição. Estamos ali ainda na Série B, né? Brigando para isso, né? Ainda recém acabou o primeiro turno, tem muito jogo, o segundo turno muda muito, né? Mas a Copa do Brasil é uma cereja no bolo bem legal, mas aquilo que eu falei anteriormente, nós estamos felizes, mas queremos mais, queremos jogar mais, queremos botar o América nesse cenário. Hoje o América está ombreando aí com os 8 melhores times do Brasil, numa competição dificílima. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que esse é o lugar do América, com o pé no chão, pavimentando o caminho, com calma, como o Salum sempre fala para mim, na ponta dos dedos. Ele é um diretor, um presidente muito experiente, passa muita tranquilidade, né? Muito conhecimento do meio do futebol, das entrelinhas, né? Dos recados que vão aparecendo ali, né? Silenciosos. E eu fico bem feliz com isso, sabe? De estar aprendendo muito com ele, de ter constituído aqui um grupo de amigos também, né? O Dover, o Paulo, o Salum. E tenho certeza que o dia que eu for sair do América também vai ser pela porta da frente. E como foi todos os outros clubes que eu passei, né? Geralmente eu volto nos clubes, no Náutico foi 2 vezes, no Luverdense 2 vezes, no Inter 7 vezes, no Ceará 2 vezes, na Ubra 2 vezes, no Juventude 2 vezes. E espero ter uma vida aqui no América e quando sair daqui ser respeitado e ter criado também um grupo de amigos. Valeu, Lisca, parabéns. Grande abraço.